todos! Essa é uma atividade da cadeira de Administração de Serviços da Universidade de Caxias do Sul, realizada por Gabriele e Natália. Em um primeiro momento, vamos definir serviço através de 3 autores diferentes, iniciando por Marx, em 1867, que definia serviço da seguinte forma: um serviço nada mais é que o efeito útil de um valor de uso, seja da mercadoria, seja do trabalho. Já, segundo Kotler, em 1988, serviço é qualquer atividade ou benefício que uma parte possa oferecer à outra que seja essencialmente intangível e não resulte na propriedade de qualquer coisa. Sua produção pode estar ou não vinculada a um produto físico. Como terceira definição de serviço, trazemos as palavras de Horowitz, que diz que a forma de proporcionar ao usuário tantas satisfações quantas forem possíveis pela posse de bem ou serviço. Essa definição é de 1993. Na sequência, vamos falar sobre as características básicas de serviço. Primeiro, segundo Cobra, que diz que tais características são a intangibilidade, a inseparabilidade, a variabilidade e a perecibilidade. Já segundo Genese e Correia, temos também a intangibilidade, temos a necessidade da presença do cliente ou bem de sua propriedade e a simultaneidade entre a produção e o consumo. Já Kotler posiciona os serviços em algumas categorias, sendo elas bem tangível acompanhado de serviços, o híbrido, o serviço principal acompanhado de bens e serviços secundários e serviços. Seguimos então com as dimensões da qualidade dos serviços, nesse caso segundo Grounds, que se divide em técnica e funcional. Nas palavras dele, o que os clientes percebem nas interações com a empresa é claramente importante para eles e para a avaliação de qualidade da empresa. Mas essa não vai ser toda a verdade, ela vai ser só uma dimensão da qualidade, que nesse caso é chamada de qualidade técnica do resultado. Ou seja, é só uma dimensão da qualidade que vai resultar do processo de produção do serviço. E essa dimensão vai poder ser medida tanto objetivamente pelo cliente, ou quanto pelo caráter de solução de um problema. O cliente vai ser também influenciado por como ele recebe o serviço e como ele vivencia o processo de produção e consumo simultaneamente. E essa dimensão vai ser chamada de qualidade funcional do processo. E antes de seguirmos para um exemplo mais prático, vamos mencionar as determinantes da qualidade em serviços. Então, algumas determinantes importantes que devem ser sempre consideradas quando se fala de qualidade em serviço é o trabalho em equipe, a liderança, o ouvir o cliente, escutar os colaboradores, a confiabilidade do serviço, sempre visar surpreender os clientes, a recuperação do serviço, projeto desse mesmo serviço, a cortesia e os serviços básicos que são ofertados. Agora, então, chegamos aos processos reais de uma empresa de serviços. Então, essa primeira parte é o cliente como coprodutor. Esse cliente como coprodutor seria como se fosse um sócio. Ao lado há uma situação onde uma bibliotecária muito bem conhecida precisa de alguém para ministrar as aulas que está pensando em fazer, pois, apesar de ela ter muito embasamento teórico, não se sente confortável diante das câmeras. Então, esse cliente coprodutor seria um sócio onde irão dividir os lucros e o trabalho. Seguindo, então, temos qualidade e produtividade de serviços. Então, aqui tem alguns exemplos de melhorias, como sistema funcional e prático, estar sempre alinhado com os propósitos da empresa, definição de metas, formulários de pesquisa, monitoria e assessoria nas redes sociais e capacitação e motivação de funcionários. Lembrando que essas são melhorias para qualquer tipo de serviço. Seguindo então para as estratégias durante o atendimento ao cliente. Aqui então tem algumas dicas como ser transparente, ser disponível, clareza ao explicar fatos importantes, ser ouvinte, demonstrar curiosidade e atenção no que o cliente fala, entender o cliente e ser gentil. Chegando à parte do colaborador. A empresa, para ter colaborador, precisa de uma política de motivação.
que ao invés dos funcionários cumprirem a sua tarefa, serão motivados a cumprir as suas metas. Mas isso tem que começar desde lá de cima. Os administradores devem dar espaços para os funcionários darem opiniões e ideias que serão ouvidas. Assim, o funcionário passará a se sentir importante e, com isso, passará a se importar com o que acontece dentro do ambiente e com a empresa que trabalha. Agora, então, chegamos ao fim desse nosso trabalho sobre definindo e exemplificando os serviços. Esperamos que tenham gostado e que tenham entendido todos os nossos relatos que colocamos aqui. E muito obrigada por nos acompanhar.